Oi, Flores, tudo bem? Bom dia para você. Que Deus abençoe sua vida. Mais um dia, né, que nós estamos diante da presença de Deus. Minhas flores tá caindo aqui. Minha flor tá caindo. Mais um dia, né? Glória a Deus, né? Que Deus venha abençoar a nossa vida, nos dá força cada dia, né? A flor caindo. A flor caindo. Que Deus venha abençoar cada dia a nossa vida, em nome de Jesus, né? E glória a Deus, profetizar essa semana, profetizar sobre as nossas vidas, que vai ser bênção, vai ser vitória na nossa vida, né? Que Deus venha abençoar as nossas vidas, né? Fiz as capinhas de crochê ali, ó. Tá vendo? Fiz as capinhas, né? Vamos ler a palavra aqui. No livro de Isaías 54, versículo 6. Amém? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Compadeça dele, torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, né? A Bíblia fala assim, que Deus quer que o ímpio deixe o seu caminho de impiedade, né? E torne para o Senhor, né? E será que é difícil assim a gente voltar para a presença de Deus, Flores, assim, na nossa vida, né? Eu lembro assim que antes de eu me converter ao Senhor, eu sempre aceitava Jesus e depois eu não ficava firme, né? Eu sempre aceitava assim a Jesus e eu não ficava firme, vinha uma fraqueza em mim, sabe? Tinha hora que vinha desespero assim em mim, e eu acabava voltando pro lamaçal do pecado, né? Mas a Bíblia fala que Deus quer que o ímpio abandone o seu caminho e volte para o Senhor, né? Venha para o Senhor, né? Busque ao Senhor, né? E a Bíblia diz buscar a Deus enquanto se pode achar, né? E sempre tem aquele dia assim que a gente sempre tem um dia reservado assim, né? A Bíblia fala assim, não foi vós que escolheu a mim, mas eu vos escolhi, né? Muitas das vezes assim a gente pensa assim que é a gente que escolheu estar diante da presença de Deus, mas não é. A Bíblia diz eu vos escolhi, né? O Senhor nos escolheu, né, para que nós possamos estar diante da presença de Deus. Se você sente no seu coração assim quando a palavra fala com você uma alegria, você sente assim quando você está ouvindo a palavra assim, algo assim dentro do seu coração, pode ter certeza que Deus te escolheu, né? Você é a menina dos olhos de Deus, você é o menino dos olhos de Deus, porque a Bíblia diz, deixa o ímpio o seu caminho de impiedade, né? E abandone, né? E venha para o Senhor, volte para o Senhor, né? Então, que nós possamos a cada dia estar firmado na rocha, né? Na rocha que é Cristo, né? Que nós possamos a cada dia a estar firme com Jesus Cristo, né? Porque vai haver um tempo que o povo sentirá fome, mas não é fome de comida, não é fome de pão, né? Não é fome de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor, não é verdade? E a Bíblia está dizendo aqui, ó, para mim e para você nesta manhã, busca o Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, porque haverá tempos em que a palavra de Deus, o povo vai tentar encontrar a palavra de Deus, vai tentar encontrar alguém que sabe da palavra, o que está dizendo a palavra, e não vai encontrar, que é o povo barulhento. Quem é esse povo barulhento? É o povo que serve a Jesus Cristo, né? É esse o povo, né? Então, eu ficava firme muitas das vezes e saía da presença de Deus, mas chegou um dia que Deus me pegou, sabe? Me transformou, sabe? Me mudou minha história, né? Eu sabia, eu ficava ali escutando a palavra, chorando, ouvindo a palavra que tocava no meu coração.
Só que às vezes quando eu ia pro mundão, né, ia desagradar a Deus, eu sempre colocava na minha cabeça que ia chegar um dia que eu ia ter que ficar firme, porque eu tava sentindo no meu coração que ia chegar um dia que eu ia ter que abandonar aquilo, porque Deus estava tocando no meu coração. Então, assim, é bom a gente escutar a palavra de Deus, né? Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não foi para uma igreja evangélica, você que ainda não aceitou Jesus, é bom, porque o Senhor tá batendo no seu coração, né? A Bíblia diz que ele bate. O Senhor, ele não é intruso, né? O inimigo, ele é intruso. Ele entra e faz ruaça, mas Deus não. Deus, ele é educado, ele é príncipe, né? Ele é rei, né? Ele bate na porta do meu e do seu coração, né? Ele não é intruso, né? Então, o que Deus está nos ensinando, né, é que nós temos que buscar Ele enquanto se pode achar, né? Adorar a presença dEle, adorar Ele, adorar sua santidade, porque Ele é santo, né? E a gente tem que adorar Ele, né? Enquanto nós podemos achar, buscar a presença dEle, né? Então, que o ímpio venha abandonar os seus caminhos de impiedade, né? E venha servir ao Senhor, os seus pensamentos também, né? Quantas das vezes, até mesmo nós, assim, estamos na presença de Deus, vem aqueles pensamentos que não agrada a Deus, né? E o Senhor não se agrada mesmo, mas que nós devemos abandonar, né? Tudo aquilo que traz tristeza para Deus, tudo aquilo que provoca, né, uma coisa ruim, né, no nosso coração, né? Então que nós devemos abandonar, né, os pensamentos malignos, né? O crente, ele quando ele serve a Deus, ele não tem que ter esses pensamentos, né? E quando vem, a gente repreende, tem que falar, tá repreendido em nome de Jesus, vai sair todo mal em nome de Jesus, não é verdade? Flores, tem que ficar assim, né? E a gente tem que servir a Deus dessa maneira, né? Repreendendo, né? Vivemos em novidade de vidas, né? Vivemos em novidade de vidas, né? E assim a gente segue, Flores, assim a gente segue, né? Vamos lá, pedir para Deus colocar novos pensamentos na nossa mente, pensamentos de bênção, de vitória, pensamentos que edifica a nossa vida, né? Porque a gente muitas vezes passa muita dificuldade, muita luta, muita tempestade, e nós temos que ter bons pensamentos na nossa mente, né? Começar o ano com positividade, né, na nossa vida, determinando a bênção, a vitória, determinando o milagre, a cura, né, e profetizando aí, né, porque Deus ouve, né, e quanto mais a gente crê em Deus, quanto mais a gente acredita nas coisas de Deus, mais Deus trabalha, né, a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele confiam e para aqueles que nele esperam. Então, se nós estamos confiando em Deus, se nós estamos tendo fé em Deus, Deus ele trabalha, né, ao nosso favor. Só basta a gente ter fé e esperar em Deus e crer em Deus, não é verdade? Não adianta a gente colocar algo